Hoje a gente vai mergulhar num texto da Roquei Dub, lá do blog Dinheiro que Me Veja, que já começa com um título que é praticamente um abraço e um puxão de orelha ao mesmo tempo. Calma, vai dar tudo certo, ou como enriquecer sem precisar de um cardiologista. Bom, se a promessa é essa, vamos ver qual é o caminho, né? E tudo começa aqui. Sabe aquela frase, aquela que é quase um lamento, um mantra ao contrário, que todo investidor já soltou? Seja para o espelho, seja no grupo da família. Pois é o som do desespero quando o home broker está todo vermelho. É o ponto de partida para a nossa história. E é exatamente nesse momento, sabe, quando a gente vê o patrimônio diminuindo, que o caminho se abre em dois. De um lado, tem a Avenida do Pânico, aquela que leva direto para o botão de vender no prejuízo. Do outro, do outro tem uma trilha mais silenciosa, mais zen. Olha só a diferença. O investidor desesperado, ele olha a cotação caindo e já entra em modo de surto. Nunca mais vai subir, ele grita. Vende tudo, xinga até a 10ª geração do fundador da empresa e jura que agora só investe em cofrinho de porco. Já o investidor raiz, o que está buscando esse tal caminho zen, ele respira fundo e se faz a única pergunta que realmente importa. Peraí, os fundamentos da empresa mudaram? Se a resposta for não, ele não só fica calmo, como ele aproveita a promoção. O foco dele não é o sobe e desce do dia, é acumular mais ações de uma empresa boa por um preço de banana. Mas por que ele faz isso? Por que essa calma toda? Porque ele entendeu a verdadeira mágica do negócio, que não está na especulação, mas sim na beleza fria e exata da matemática dos proventos. É aqui que a paciência vira dinheiro de verdade. E a autora nos convida para uma continha de pastelaria, como ela mesma chama. Vamos imaginar o cenário. A gente começa a comprar ações de uma empresa bacana. Compra um pouco, a ação cai. Aí a gente recebe uns dividendos, reinveste, compra mais um tiquinho e a danada da ação continua caindo. O patrimônio ali na tela está diminuindo. Mas o número de ações que a gente tem, esse só aumenta. E aí, depois de um tempo nesse processo, aproveitando cada queda para aumentar a posição, a gente chega, vamos dizer, a 50 mil ações. Se essa empresa paga, em média, uns R$ 2 por ação de dividendo por ano, a conta é simples, né? 50 mil vezes 2 dá R$ 100 mil por ano, pingando na conta 100 mil em renda passiva. E isso com a ação ainda lá embaixo, desprezada por todo mundo. E o efeito bola de neve disso, que a autora chama de nevasca de proventos, é simplesmente brutal. Vamos supor que o preço médio de compra dessas 50 mil ações foi de R$ 24, o que dá um investimento total de R$ 1.200.000. Em apenas 5 anos, só recebendo esses dividendos, a gente já teria de volta mais de 41% do valor investido. Só com proventos. Qualquer valorização da ação dali para frente é bônus, é puro lucro. Parece fácil, né? Lindo no papel. Mas agora vem a parte difícil, a verdade desconfortável. Esse processo é um teste para nervos de aço. É emocionalmente muito, muito difícil comprar o que todo mundo está jogando no lixo, sorrir enquanto o patrimônio na tela do celular parece derreter. Ir contra a manada, gente, dói. E prepare-se para ouvir de tudo. Vão te chamar de louco, de insensato. Vai aparecer aquele influenciador de mercado com um sorrisinho de canto de boca para gritar um "eu avisei". Os analistas vão prever o fim do mundo para sua empresa. E aí vem o golpe final, a ofensa que tenta atingir em cheio quem pensa no longo prazo. Vão te chamar de holder emotivo. Vão dizer que você se apegou a uma causa perdida. A pressão para desistir de tudo e vender com a manada vai ser gigantesca. É exatamente nesse ponto, como diz a autora, que se separam os adultos dos adolescentes financeiros. Quem constrói riqueza de verdade tem 2 qualidades que são raras. Primeiro, disciplina, para seguir o plano mesmo com o mundo caindo. E segundo, paciência, para entender que esse jogo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Isso nos leva direto para aquela discussão clássica, principalmente com juros altos, que a autora resolve com uma metáfora que é, olha, simplesmente genial, a da semente contra a planta de vaso. A pergunta que todo mundo já ouviu ou já se fez é essa. Ué, por que eu vou correr risco numa ação que paga 6% de dividendos se eu consigo o dobro disso sem risco nenhum na renda fixa? Parece fazer todo o sentido do mundo, mas só parece. A resposta é que o rendimento da renda fixa é como uma planta de vaso. É bonita, é segura, mas ela nunca vai passar daquele tamanho. Aquele rendimento é um teto.
Já o dividendo de uma boa empresa é uma semente. Os 6% de hoje são só o começo. Se a empresa continuar crescendo, lucrando mais, essa semente vira uma árvore e os dividendos crescem junto. O dividendo de hoje é o piso, nunca o teto. É por isso que o investidor que pensa no futuro não fica olhando o dividend yield do dia na tela. Ele olha o yield on cost, ou seja, qual o rendimento que os dividendos de hoje representam sobre o preço que ele pagou lá no começo. Aqueles 6% iniciais podem virar 10, 15, 20% sobre o custo original. É essa conta que importa de verdade. Investir em ações pensando no longo prazo não é sobre ficar rico da noite para o dia. Não é construir uma cabaninha na praia para usar num feriado. É um projeto de vida. E a autora fecha com uma imagem que é de uma força incrível. Investimos como quem constrói uma catedral, pedra a pedra, sabendo que talvez nem sejamos nós os que verão o último vitral instalado. É sobre isso. É sobre criar um legado, uma fonte de renda que vai te sustentar e, quem sabe, sustentar quem vem depois. É um jogo de paciência. A ironia final é que aquela empresa que hoje todo mundo tira sarro, que virou meme, que ninguém quer, tem uma chance gigantesca de ser a grande história de sucesso do amanhã. E o investidor raiz, aquele que aguentou firme a tempestade, vai estar lá, colhendo os frutos. Ele não foi para o mercado buscar emoção, ele foi buscar resultado. E o texto nos deixa com essa pergunta no ar, que fica ecoando. A decisão, no fim, é de cada um. Mas essa escolha define em que time a gente vai jogar. No time dos que compraram quando ninguém queria, ou no time dos que, lá na frente, vão olhar para trás e lamentar. Ai, se eu tivesse segurado. E é muito legal registrar que a própria Roy K. Dube dá o crédito da inspiração para esse texto a um comentário de Louise Barsi, um nome que nem precisa de apresentação quando o assunto é investir com foco em dividendos. A história dela é a prova viva de que, no final das contas, disciplina e conhecimento são os únicos atalhos reais para a independência financeira. E aí, essa filosofia de investimento ressoa de alguma forma? Cada um aqui se vê mais no time da catedral ou da cabana de praia? Deixa sua opinião aqui nos comentários, a gente adora saber o que vocês pensam. E claro, aproveita para se inscrever e não perder as próximas análises. E para fechar, um agradecimento mais do que especial ao professor Júlio Facó, pela curadoria deste material incrível e por nos apresentar ao trabalho sensacional da Roy K. Dube lá no blog Dinheiro que Me Veja. Valeu demais, pessoal, e até a próxima!